Hoje vamos falar sobre desparasitação, sobre como que eliminar parasitas do nosso corpo, também fungos, pode beneficiar a nossa saúde física, metabólica, a desinflamação e até mesmo o nosso sistema neurológico. Sim, o excesso de toxinas no nosso corpo pode causar o que nós chamamos de neuroinflamação, piorando memória, trazendo aquela sensação de névoa mental, mais cansaço, letargia, falta de energia. Então, tudo isso vai ser hoje sabido e entendido por você. Então, fica comigo e acompanhe para você não perder nada. Então, vamos falar sobre desparasitação como um caminho para termos não só saúde intestinal, mas também saúde sistêmica. Sim, nós vamos entender como que esse intestino, essa inflamação intestinal, esses parasitas podem estar causando problemas como alergia de pele, cansaço, falta de vitalidade, artrite reumatoide e várias outras doenças inflamatórias também estão relacionadas com essa inflamação intestinal e também com parasitas. É importante entendermos que muitas das vezes a gente tem parasitas em nosso corpo que estão aí fazendo uma bagunça no nosso sistema e a gente não consegue identificá-los por até anos a fio. Tudo isso porque hoje em dia os exames não são mais tão sensíveis como eram e também a forma de apresentação desses parasitas mudaram ao longo do tempo. Mas é importante a gente entender que protozoários, eubílitos, fungos, eles são oportunistas, eles vão competir pelos nutrientes que nós estamos ingerindo. Então, muitas das vezes, a gente vai ter deficiências nutricionais causadas pelo excesso desses parasitas do nosso corpo, que estão aí roubando esses nutrientes de nós e não nos deixam aproveitar ou até mesmo absorver esses nutrientes. Hoje, a gente já estima-se que, em média, 30% da população ela conviva com algum tipo de parasita. Isso considerando também fungos, tá? Então, é muito importante a gente entender que vários sintomas que nós temos, muitas vezes, está escondendo esses parasitas aí, e a gente aprendeu que só se desparasita quando se é criança, mas não. Nós temos que desparasitar no mínimo uma vez por ano. Hoje em dia, com tanta carga tóxica, o ideal seria que a gente fizesse isso uma vez a cada 6 meses. Ah, Ana, eu fiz exame de fezes, aquele EPF convencional, ou talvez tenha feito até um bife mesmo, um exame mais detalhado, com coletas de mais dias para você entender se há parasitas e não foi diagnosticado os parasitas. Então, significa que eu não tenho? Nem sempre, né? Muitas das vezes eu tenho sim parasitas, às vezes eu tenho fungos ali que não são detectáveis assim. E aí, quais são esses sintomas que eu posso estar tendo, né? Que podem estar sinalizando que eu estou com parasitas. Então, eu tenho muito inchaço abdominal, gases com frequência, significa que eu estou tendo eu posso ter parasitas, né? O intestino irregular, então, ou ele está solto demais, ou prende, vez ou outra. Ter uma má digestão persistente, ter fadiga, falta de energia, falta de foco, cansaço, irritabilidade, muita oscilação de humor, deficiências nutricionais recorrentes. Então, eu suplemento, suplemento e eu não subo determinados nutrientes no meu corpo. É, ter até bruxismo, um sono muito agitado, coceira, na pele. Aí a gente já entra de uma forma mais específica, né? Quando a gente tem prurido anal ou até coceira anal. Muitas das vezes tem um parasita que se chama Oxiúris, que é ele que causa muito essa sensação de coceira anal. Ele pode migrar pela vagina e causar infecções urinárias muito agravadas, de muita recorrência. Eu ter dores articulares, ter muita candidíase de repetição pode estar sinalizando que eu preciso fazer um processo de desparasitação, eu preciso tanto reduzir fungos quanto baixar a carga viral no meu corpo também, que eu vou dentro do nosso processo de desparasitação. Vocês vão aprender sobre isso também, né? Então, esse encontro aqui hoje é para vocês entenderem mesmo a profundidade
da importância de nós desparasitarmos e cuidarmos melhor desse nosso intestino. Então, esses parasitas, eles vão causar o que a gente chama de inflamação crônica. O que que é isso? É uma inflamação de baixo grau. É diferente, por exemplo, de eu estar com uma unha inflamada, de eu estar com uma farpa que entrou na minha pele e gerou inflamação. É uma inflamação que eu vejo. No caso dessas inflamações causadas por parasitas, são inflamações silenciosas. Então, muitas vezes a pessoa carrega por anos a sensação de cansaço, letargia, falta de absorção, resistência insulínica, diabetes. Então, como que acontece esse processo de inflamação, né? Eu tenho um parasita que vai se instalar no intestino e ele vai liberar toxinas e vai ativando o sistema imunológico. Então, eu vou tendo uma hiperativação do sistema imunológico, o que vai me gerar uma inflamação crônica. Então, eu começo a ter aí, a partir desse processo inflamatório crônico, um comprometimento da minha barreira intestinal. Então, esse intestino começa a ficar permeável. E esses sintomas, eles começam a se tornar sistêmicos. Então, eu começo a ter mais cansaço, letargia, problema de memória, irritabilidade, alteração de humor, e por aí vai. Centenas e centenas de sintomas, muitas das vezes. As dores articulares podem ter, sim, uma relação com parasitas, porque vão ter relação com permeabilidade intestinal. Hoje a gente já entende que alergias têm relação com permeabilidade intestinal, doenças autoimunes têm relação com permeabilidade intestinal, artrite reumatoide, várias e várias outras doenças também vão ter essa relação. E é muito importante a gente entender o papel também do fígado nesse processo. Por quê? O fígado, ele é a primeira peneira, a segunda peneira, porque a primeira peneira é a barreira intestinal. Quando você tem uma barreira intestinal comprometida, depois desse intestino, quem vai fazer o processo de filtragem é o nosso fígado. Então, primeiro vai passar pelo intestino, depois vai passar pelo fígado. Então, muitos dos parasitas também ficam retidos no nosso fígado. Então, é importante a gente começar a entender isso. Então, além da sobrecarga de toxinas que está ali dentro desse fígado, eu também posso ter parasitas dentro desse fígado, dificultando ainda mais o funcionamento dele. Então, como que esse intestino inflamado, que pode ser aí pelos parasitas, pela própria alimentação, por vários outros fatores somados, somatizados, né? Como que isso vai impactar a minha vida? Eu tenho alteração hormonal. Eu preciso entender que esses parasitas, eles vão alterar a absorção de nutrientes como zinco, magnésio, vitaminas do complexo B, nutrientes de todos os tipos vão ser influenciados por esses parasitas, que são nutrientes que são essenciais para o nosso equilíbrio de estrogênio e a saúde também menstrual, principalmente feminina. A saúde hormonal feminina está diretamente ligada com essa parte nutricional. E além do que, eu tenho que pensar também em fígado, porque fígado faz filtragem hormonal. Eu tenho que pensar que hoje a gente está tendo muita síndrome estrogênica, predominância estrogênica, excesso de estrogênio, por quê? O estroboloma do intestino não está funcionando. Então, essa microbiota ela não está conseguindo fazer a eliminação de estrogênio. Então, eu tenho reabsorção desse estrogênio que está causando um processo super inflamatório no meu corpo e danificando todo o meu sistema hormonal. E muitas vezes a gente pensa que é a menopausa, e muitas das vezes o problema está também ali no intestino, que está piorando e exacerbando demasiadamente esses sintomas da menopausa. A nossa imunidade está diretamente relacionada com esse intestino. Então, o processo de excesso de alergias estão relacionadas com esse intestino. Eu preciso começar a entender que vitamina C, zinco, selênio participam diretamente dessa modulação imunológica. Vitamina D. Se eu tenho muitos parasitas, eu começo a ter esse processo de perda de absorção, eu vou ter deficiência desses nutrientes. Então, eu fico com uma má mobilização de ferro, eu fico mais cansado, eu fico mais indisposto, o meu sistema imunológico vai ficando mais bagunçado, aí junta carga parasitária e tudo tende somente a piorar.
Além do que, esses parasitas, eles vão conseguindo aí causar um impacto energético tão forte que a gente começa a ter muito cansaço, muita letargia, sensação de prostração mesmo. Tudo isso pode estar relacionado com excesso de parasitas no corpo. E é importantíssimo a gente entender que esses parasitas carregam toxinas dentro deles. E quando eles morrem, essas toxinas são liberadas. E aí a gente precisa sempre priorizar, proteger esse fígado, trabalhar todo esse sistema para que seja o mais leve possível esse processo de desparasitação. Uma das questões muito importantes de entendermos é sobre queda de cabelo. É uma das queixas, assim, que eu recebo imensamente. E quantas e quantas pessoas se beneficiam só da gente fazer a desparasitação. Já reduz queda de cabelo, é surreal. E aí a pessoa às vezes está ali suplementando nutrientes por anos até e não resolve. E aí ela desparasita e já começa a melhorar. Depois de desparasitar, a gente começa a suplementar e o resultado é totalmente diferente, porque esses parasitas muitas das vezes estão roubando os nutrientes, inflamando mais esse intestino e não deixando o corpo conseguir fazer o que tem que ser feito. A gente tem que lembrar que unha, pele e cabelo é a última instância. Então, quando o seu corpo precisar de nutriente, ele vai recorrer a esses lugares. Pele e cabelo. Então, se eu estou tendo cabelo caído, unha fraca, a pele opaca, pele sem brilho, a pele desidratada, ressecada, tá faltando nutriente. Tá faltando nutriente por quê? Porque eu não estou consumindo esses nutrientes como deveria, ou porque o meu intestino está inflamado, eu estou com parasitas e eu não estou absorvendo devidamente esses nutrientes. É importante a gente entender isso também. Porque muitas das vezes estamos suplementando, estamos somente alimentando mais os nossos parasitas. Então, dentro da nossa desparasitação, nós vamos trabalhar com três pilares. Nós vamos utilizar uma alimentação terapêutica, então vai ser uma alimentação que vai reduzir açúcares, que vai reduzir ultraprocessados, que vai ajustar mesmo para poder desparasitar, reduzir essa carga de parasitas no nosso corpo. E nós vamos também reduzir alimentos como glúten, que a gente vai tirar durante o processo de desparasitação. Por quê? O glúten, ele vai aumentar a zonulina. E zonulina é uma substância que vai fazer a gente ter a abertura das junções intestinais, causando permeabilidade intestinal. Então, se eu tenho uma inflamação, mesmo que eu não seja celíaco, se eu tenho uma inflamação intestinal, a tendência é quando eu consumo muito glúten, açúcares também vão alimentar muito parasitas, mas quando vão alimentar muito fungo, mas quando eu consumo muito glúten, eu vou aumentar essa tonulina, que vai aumentar essa, esse espaço entre as junções intestinais, causando permeabilidade e aumentando o processo inflamatório. Por que que aumenta o processo inflamatório? Porque substâncias que eram para ser digeridas elas passam para dentro da corrente sanguínea sem ser digeridas, ativando o nosso sistema imunológico e começa a atacar essas substâncias que entram, mas que também atacam a própria parede intestinal, gerando uma piora dessa permeabilidade intestinal. Então, quanto mais inflamação, mais permeabilidade eu vou ter. Nós vamos também usar ervas. A nossa desparasitação, ela é feita totalmente de forma natural. Então, a gente usa ervas, né, para poder ajudar a gente nesse processo de desparasitação. Então, algumas ervas eu vou colocar como opcionais e algumas ervas vão ser protocolos, vão estar na prescrição, né, do que a gente vai fazer. Então, vocês vão usar aí ervas para poder ajudar nessa desparasitação. E nós também vamos proteger o fígado com nutracêuticos, com ervas, com substâncias e com algumas vitaminas e minerais também, para poder ajudar a reduzir essa carga tóxica no corpo, favorecendo o processo de desintoxicação e eliminação com mais leveza pelo fígado e pelos rins, tá? E também faremos o início de uma modulação intestinal. Nós vamos começar a modular esse intestino,
a preparar esse intestino, regenerar essa mucosa intestinal. Então, muito mais que desparasitar, nós vamos, através de uma alimentação terapêutica ajustada e alinhada, nós vamos dar aí esse suporte para a gente conseguir reconstruir, alinhar toda essa barreira intestinal, favorecendo mais bem-estar, mais energia, melhor absorção, redução da permeabilidade intestinal, redução de gases e tudo mais. Então, depois da gente fazer a desparasitação, né, eliminar esses parasitas, esses fungos, algumas pessoas vão ter que fazer reposição de probióticos. Prebióticos a gente vai usar muito nos nossos alimentos, tá? Algumas pessoas vão precisar usar probióticos, outras não podem usar probiótico, porque o probiótico piora quem tem muito crescimento fúngico, muito crescimento bacteriano dentro do intestino. A gente vai entender dentro do processo se você é uma pessoa que vai precisar ou não fazer a reposição de probiótico. Então, probiótico não é para todo mundo, precisamos cortar isso, a não ser que você tenha passado por um processo de muita diarreia, por tempo excessivo, ou tenha tomado antibiótico por tempo prolongado, e é mesmo assim, vai ser cepas específicas, dependendo de cada pessoa, de uma forma muito individualizada, isso é muito importante. Nós vamos, depois disso, reparar essa mucosa intestinal e aprendermos hábitos para mantermos esse intestino de forma mais saudável. Então, consciência é o primeiro passo que nós temos que ter para a mudança. Se a gente não tiver consciência da importância de fazer algo, a gente não consegue sustentar aquele processo, a gente não consegue sustentar o que precisa ser feito. Então, eu quero convidar você para a gente começar esse processo de desparasitação. Vamos trabalhar muito esse fígado, vamos começar a trabalhar esse processo de microbiota intestinal de um jeito talvez que você nunca tenha feito, né? A gente vai começar a, a trabalhar isso. Vão ser 40 dias num grupo de WhatsApp acompanhado por mim, onde eu vou mandar as prescrições ali. Também vai ter uma base de dados dentro da Hotmart, onde você vai conseguir entender quais as ervas estamos usando, por que cada erva está sendo usada. Vai ter uma explicação ali, vai ter alguns bônus para vocês sobre sono, por exemplo, alguns nutracêuticos, chás, plantinhas, aminoácidos, coisinhas que nós podemos usar para melhorar esse sono, para poder restaurar essa mente, ajudar esse corpo a fazer um processo de uma forma mais leve e alinhada. Então, a gente vai ter indicação de fitoterápicos para poder ajudar esse sistema digestivo, também para ajudar o fígado. Vai ter toda uma base ali para vocês consultarem. Vocês vão poder repetir essa desparasitação, vai ficar disponível para vocês aí por. Vou deixar disponível por 1 ano, né? Tudo isso. Então você vai poder repetir. Minha sugestão é, se você nunca desparasitou, se você tem muita síndrome fúngica, fazer isso a cada 4 a 6 meses vai ser bem benéfico, ou pelo menos uma vez no ano, tá? Então, nós vamos encerrar as nossas vendas no dia 9 e vamos iniciar o nosso protocolo dia 15, que é lua nova. Por que isso? Porque vocês precisam de um tempo para poder conseguir manipularem e receberem a manipulação para a gente conseguir dar início à desparasitação, preferencialmente todos juntos. Então, a gente precisa desse espacinho aí para a gente conseguir fazer da melhor maneira possível e você conseguir acompanhar todos os detalhes do processo. Então, além de tudo que vocês vão ter gravadinho aí por 1 ano, vocês vão ter esse acompanhamento comigo por 40 dias. A gente vai ter 3 aulas ao vivo. Então, vai ser uma aula possivelmente dia 14, que vai ser um domingo, para a gente poder entender, dar início, falar desses primeiros passos do processo, como que vamos fazer, coisinha rápida de 30 minutos, e também para poder tirar dúvidas. Depois a gente vai ter por 3 semanas consecutivas para a gente poder ir alinhando isso da melhor maneira, a cada 15 dias nós vamos ter aula. Então vão ser 3 aulas, uma a cada 15 dias, vão dar 45 dias total aí, mas eu coloquei 40 dias de acompanhamento para a gente poder alinhar isso e fazer isso da melhor maneira possível. E
Nós vou deixar aqui para vocês entenderem o que vai estar incluso. Então, essa desparasitação, o suporte para o fígado. Então, vai ter uma prescrição para vocês manipularem. Vai ter uma alimentação, um protocolo de alimentação com cardápio, uma sugestão de cardápio para vocês seguirem. Mas quem falar assim, eu não consigo seguir esse cardápio, vai ter lá os alimentos mais indicados e os alimentos contraindicados para que vocês possam ali construir o próprio cardápio de vocês dentro daquilo que vai ser benéfico e alinhado para vocês. Vai ter um teste depois para vocês fazerem e entender qual é o os alimentos que estão realmente inflamando o corpo de vocês, aí eu vou orientar, explicar. E você vai receber também uma lista de exames para você poder entender melhor como está esse quadro nutricional. Então, eu vou deixar uma lista de exames, quais são os exames para você fazer. Lembrando que a gente não usa, dentro dessa visão funcional integrativa, a gente não usa as referências que vêm no exame como base, mas a gente usa, assim, as referências de funcionalidade ideal do corpo. Então, vai além dessas referências de exames, mas vou deixar para vocês, alguns eu vou explicar sobre esses exames, a importância de fazer, quais são as referências ideais ali dentro, e também, caso você queira depois dar continuidade, fazer um acompanhamento mais próximo, alinhar tudo isso para você estar cada vez mais saudável, melhor. A gente precisa quebrar algumas crenças sobre saúde, porque a gente tem uma crença coletiva, né, de que envelhecer é igual a adoecer, que sentir dor é normal quando se fica velho, que estar inflamado na fase de idoso é o que é e não tem o que fazer, isso não é real. São crenças que precisamos quebrar. Eu não me troco por mim de 20 anos, de forma alguma, porque hoje eu sou muito mais saudável, sou muito mais feliz, tenho muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. Conheço, tenho N pacientes também que estão melhores a cada ano que passa, que vem quebrando e desnaturando essa crença ridícula, né, que nós implementamos no nosso sistema. Então, nós precisamos entender que a saúde, ela é construída, ela é alimentada, ela pode também ser recuperada com comprometimento, entendendo que não é apertar botão. A gente pode trabalhar isso de uma forma muito profunda. Então, fica o meu convite, vem, vamos desparasitar, vamos cuidar desse fígado, vamos alinhar esse intestino e vamos ser mais felizes, mais leves e muito mais livres. Chame no WhatsApp para fazer sua inscrição. Não perca a oportunidade. Mande uma mensagem, deixe um comentário nesse vídeo que eu vou estar respondendo você e alinhando para a gente poder alinhar tudo. Vou também deixar disponível aqui no. Vou deixar um link disponível aqui no rodapé da descrição desse vídeo para você poder fazer um teste e entender como que está esse nível de inflamação do seu intestino e qual a sua real necessidade de desparasitar, para que você possa compreender isso de uma forma mais profunda e alinhada.